Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o senador Pedro Taques. Vamos falar de eleições ao governo do estado, política partidária, rumos de Mato Grosso e a atuação no Senado Federal. Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Ele é considerado sangue novo na política de Mato Grosso. Após deixar uma bem-sucedida carreira no Ministério Público Federal, assumiu o desafio de ser candidato a senador e obteve êxito. Com quase 3 anos de mandato, ele conseguiu se firmar no Senado como uma referência no país. Disputou a presidência daquela casa contra Renan Calheiros, com uma candidatura de resistência e protesto, mas perdeu e saiu prestigiado. Agora ele mira voos mais altos e desponta como provável candidato ao governo do estado. Para esta entrevista, está aqui comigo no estúdio meu parceiro de bancada, jornalista Ramon Monteagudo. Também convidamos o jornalista Paulo Coelho, do site Hipernotícias. Senador, boa noite, obrigado por ter vindo. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da sua estada no Senado nesses 3 anos de mandato. Boa noite, André, boa noite, Ramon, Paulo. Quero parabenizá-los inicialmente pelo programa. Mato Grosso precisava, sim, de um programa político como esse, em que jornalistas possam inquirir, perguntar aos agentes políticos e outros profissionais do Estado sobre os temas mais importantes neste momento histórico. Eu quero cumprimentar o qualificado telespectador deste programa. Eu já assisti 3 programas e gostei do formato e do estilo do programa. Eu sempre defendi, se vocês me permitem, que Mato Grosso precisaria de um programa como Roda Viva da TV Cultura, em que vários profissionais possam fazer perguntas a uma personalidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou senador há 2 anos e 8 meses. Para mim é uma honra a representar Mato Grosso no Senado da República. Durante esses 2 anos e 8 meses, eu penso que eu tenha desenvolvido as atribuições de um senador. Basicamente, um senador exerce 3 atribuições. A primeira delas é criar leis para que nós tenhamos segurança, tranquilidade. Durante esse período, eu apresentei 68 projetos de lei, a 15 propostas de emenda à Constituição. Agora, um senador não pode ser avaliado só pelo número de projetos que apresenta, porque você pode copiar projetos pela internet, existem empresas que vendem projetos. Um senador tem que ser avaliado pelo seu conjunto destes projetos de emenda e de lei. A Transparência Brasil, um site importante, fez a avaliação dos projetos dos senadores e considerou que o nosso, todos eles são 100% relevantes para a sociedade brasileira. Um exemplo disso, eu sou relator no Senado do novo Código Penal, do projeto do novo Código Penal, que é de 1940 o nosso código. A primeira atribuição, portanto, é criar leis e eu tenho trabalhado nesse sentido. A segunda atribuição é buscar recursos de Brasília para o nosso estado, para os municípios do nosso estado. Eu tenho buscado estes recursos e concretizado alguns compromissos da campanha de 2010. Por exemplo, a divisão destes recursos, das chamadas emendas parlamentares individuais, no que se denomina de Plano Taques, a divisão pelos municípios com menor IDH. Isso eu gostaria de mais à frente, se fosse possível, poder falar um pouco sobre isso. Uma terceira atribuição de um senador é fiscalizar a aplicação de recursos, fiscalizar a administração pública. Eu tenho buscado, na medida da minha competência, a fazer isso. Agora, um senador ele tem que ser avaliado pelo todo, pelo conjunto, não só por um desses temas. Nesses 3 anos, quais as principais contribuições para Mato Grosso que o senhor conseguiu? Elas superariam a sua contribuição como promotor do Ministério Público? Eu penso que todo servidor público, todo profissional, não interessa a área, ele é importante para o progresso do Estado. Senador da República, procurador da República, jornalista, professor, o trabalhador, o empresário, são importantes ao seu tempo e ao seu modo para que nós possamos ter uma sociedade, ter um Estado mais justo, mais livre e, sobretudo, mais solidário. Eu, como senador da República, faço o que mais ou menos fazia como procurador, fazer com que a Constituição da República seja cumprida e nós tenhamos a concretização de políticas públicas voltadas para a educação, para a saúde, para a segurança, para que o nosso Estado ele possa se desenvolver. Assim, eu não vejo diferença na minha atuação como procurador da República e como senador. Eu sou um servidor público que trabalho pelo desenvolvimento do país, desenvolvimento do nosso Estado. Sabemos que o senhor tem feito uma movimentação intensa, rodado o Estado, se aproximando da sociedade, fazendo costuras políticas com o objetivo de se viabilizar
como candidato ao governo no ano que vem. Eu gostaria que o senhor falasse como que estão essas articulações. Ok, muito obrigado pela pergunta, Ramon. É absolutamente natural que um senador no meio do mandato, seu nome surja para ser candidato nas eleições seguintes. Eu quero revelar a você que eu quero ser candidato a ser um bom servidor para ajudar Mato Grosso, não interessa em que posição. Agora, mais do que nomes, Ramon, nós precisamos identificar que Mato Grosso nós queremos. Então eu tenho viajado os municípios do nosso estado, como eu sempre fiz desde que assumi o cargo de senador da República. Tenho conversado com conselhos, com sindicato, associações, federações, como eu faço desde o primeiro ano do mandato. O senhor tem percebido o quê, né? Sim, eu tenho percebido uma insatisfação da sociedade mato-grossense com determinadas áreas do governo estadual. Eu tenho percebido uma angústia do cidadão, uma impaciência do cidadão por promessas que não são cumpridas, por compromissos que não são saudados. Isso não é só no estado de Mato Grosso, é no Brasil todo. O cidadão está impaciente com a classe política. Eu sou político, o cidadão está impaciente comigo para saber se eu tenho cumprido as minhas atribuições. E eu sempre digo, eu como senador, como agente político, todos os dias eu busco a fazer reflexões sobre a minha atuação. A minha atuação está correta, eu estou cumprindo os compromissos que eu assumi na campanha 2010, eu estou sendo bom servidor público. Essas avaliações precisam ser feitas, porque muitas vezes, como senador da República, você fica cercado por pessoas, por assessores, por pessoas que só querem falar, olha, você vai bem. Eu quero ouvir o cidadão porque ele faça críticas. As críticas são importantes para que você possa melhorar, fazer do seu mandato um instrumento de transformação, fazer da sua atuação um instrumento de transformação. Eu tenho viajado, sim, ouvido segmentos, ouvido associações de todas as áreas, né? Não só associações do setor produtivo, mas de trabalhadores, para que nós possamos, em 2014, identificar mais do que nomes, mas que Mato Grosso nós queremos. Temos que pensar o nosso estado de uma forma estratégica. Não podemos pensar Mato Grosso para as próximas eleições, mas sim para as próximas gerações de brasileiros que aqui residem. E isso é que nós estamos fazendo junto com o PDT e com outros partidos aqui têm este mesmo objetivo. Senador, boa noite. Afinal de contas, o senador Pedro Taques tem cumprido com as suas atribuições? O senhor citou uma delas, dentre as três que o senhor disse, que é de fiscalizar. Olha, temos aqui no Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, o advento da Copa de 2014, que está absorvendo verbas, em sua grande maioria, federais. A que preço estamos realizando a Copa do Mundo no estado de Mato Grosso? O senhor, como senador da República, eleito pelo povo de Mato Grosso, suponho que o senhor deva ter uma observação, uma explicação. Sim, eu, senador da República, não constrói trincheiras. Senador da República não constrói arenas. Essa não é a função de um senador. A função do senador é fiscalizar. Sobre a Copa do Mundo, decidiu-se em um determinado momento histórico que Cuiabá seria uma das sedes da Copa do Mundo. Nós temos todos que trabalhar para que esta Copa possa ser motivo de orgulho. Aliás, esta não é uma Copa de Cuiabá, é uma Copa do estado de Mato Grosso, porque todo o interior está colaborando com a Copa do Mundo através do FETAB, que é o Fundo de Transporte e Habitação criado lá atrás no governo Dante de Oliveira. Todo o estado, é uma Copa do estado de Mato Grosso. Eu, como senador da República, eu tenho que trabalhar, eu tenho que torcer, eu tenho que auxiliar para que esta Copa possa ser motivo de orgulho, como eu disse, para todos nós. Nós precisamos, sim, de uma escola padrão FIFA, de um hospital padrão FIFA. Agora, já se decidiu que a Copa do Mundo será em Cuiabá, será no estado de Mato Grosso. Hoje, nós temos que trabalhar para que isso efetivamente ocorra, para que a Copa do Mundo deixe o que se denomina de legado, né? O resultado da Copa do Mundo. Esta Copa, nós teremos aqui 3 ou 4 jogos, 75% dos ingressos são vendidos em pacotes internacionais. É muito caro assistir os jogos no estádio, na nova arena do Pantanal. É muito caro. Nós precisamos saber o que será deixado para a sociedade mato-grossense. Nós teremos 2 bilhões de pessoas, me parece, que assistirão os jogos pela internet, pelos canais de televisão. Essas pessoas do mundo todo precisam conhecer as potencialidades de Mato Grosso, precisam conhecer o turismo do agronegócio, precisam conhecer as belezas naturais dos nossos ecossistemas, precisam conhecer as cavernas, a caverna do Jabuti lá em Curvelândia, precisam conhecer Nobres, né? Que Nobre é muito mais do que bonito, Nobres é lindo, precisa conhecer Chapada de Guimarães, o Pantanal, a floresta amazônica, que nós temos um destes ecossistemas, precisam saber da cultura de Cuiabá, do nosso centro histórico com tombamento federal.
Isto significa também legado. Legado da Copa do Mundo não é só a mobilidade urbana da Miguel Sutil, não é só isso, não é só VLT. Legado é muito mais do que isso. Nós todos, e eu como cidadão, como servidor público, como senador, eu quero saber o que está ocorrendo. E como senador, aliás, eu fui o senador que primeiro fez a reunião com associações, com o Conselho Regional de Engenheiros, com a Universidade Federal, com a Unic, com a Unirondon, com o Instituto dos Arquitetos, para que nós pudéssemos ir até o governador, e fomos, para que estas instituições pudessem fiscalizar. É uma função do senador e eu penso que eu a esteja desenvolvendo. Mas a que preço, perdão? Sim, preço, vamos lá. A gente sabe que existem os órgãos de controle externo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Tivemos agora há pouco o escândalo das cadeiras da Arena Pantanal. Enfim, o senhor acabou de falar aí da intolerância ao rodar pelo interior do Estado em relação à falta de paciência. Enfim, quanto que vai ficar essa Copa? Vale a pena esse legado aí por esse preço? Vamos lá. O VLT, 1 bilhão 477 milhões de reais, tem uma placa aqui na porta do Shopping Pantanal, e lá no Posto Zero tem uma placa. 1 bilhão 477 milhões. Todas as vezes que eu vou para Brasília, eu volto do Brasília, eu passo ali e vejo esse valor. A Arena Pantanal, 500 milhões de reais. Eu estou arredondando aí. No sistema de segurança, mais 200 milhões de reais. Nós temos a mobilidade da Miguel Sutil, que são recursos federais, através do DENIT. Mato Grosso, segundo alguns, o investimento chega a 4 bilhões de reais. É um valor elevado. Sim, concordo com você que seja um valor elevado. Veja que o VLT são 22 quilômetros, 1 bilhão 477 milhões de reais. Para que nós pudéssemos duplicar de Rondonópolis ao Posto Gil, que fica ali entre Nobres e Diamantino, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Estaria menos. Agora, 200 pessoas morreram nestas estradas ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Muito bem. Mas houve uma decisão política de que a Copa seria aqui. Houve uma decisão política de que o modal, a mobilidade urbana, seria através do VLT. Eu, como senador, eu tenho que apoiar isso. Naquele momento histórico, a discussão, teremos ou não Copa, esse momento já passou. Será VLT? Esse momento já passou. Como senador, eu estou fiscalizando isso, acompanhando sim. Eu, junto com a comissão do Senado, junto com os senadores Maggi, Jaime Campos e Oswaldo Sobrinho, visitamos as obras aqui, juntamente com o governador do estado e o secretário da Copa. Visitamos isso. É a função de um senador. Agora, o que existe, André, Ramon e Paulo, é que muitas pessoas têm medo de fiscalização. Eu não abro mão da minha função constitucional. Até o momento, então, senador, que análise crítica o senhor faz? O senhor acredita que os recursos estão sendo bem geridos? O senhor acredita que há suspeitas de corrupção? Sim. O senhor acredita que esse legado, de fato, vai valer a pena? Sim, eu espero que esse legado valha a pena, né? Eu espero isso como cidadão, como mato-grossense e como senador da República. O Ministério Público Estadual e o Federal existem, dentro destas duas instituições, um grupo de trabalho que está fazendo esse acompanhamento. Eu acompanhei a questão das cadeiras, a Arena Pantanal é analisada 24 horas pelo Tribunal de Contas da União, do Estado. Existem agências governamentais que têm esta atribuição. Eu tenho certeza que se essas agências tivessem algo a ser ajuizado, elas já o tinham feito. E elas estão trabalhando nesse sentido. Só que nós temos que entender, Ramon, o seguinte, a Copa tem uma data. A Copa tem uma data. Os jogos já estão marcados, né? Parece que os grupos já foram até sorteados. Nós precisamos, sim, que esta Copa se realize. Eu sou favorável a isso. Nós não podemos voltar atrás, Paulo. Agora vamos gastar 4 bilhões de reais. Temos, sim, como vocês estão dizendo, fiscalizar. E como senador eu tenho feito isso, cobrando do governo do Estado. Eu faço ofícios para o governo do Estado, eu faço discursos lá na tribuna do Senado, vocês acompanham. Agora, esta cobrança tem que ser feita a todos os dias. E é obrigação. Eu não me sinto aí como alguém que esteja a atrapalhar. Apesar de alguns mal intencionados entendem que eu possa estar atrapalhando. Inclusive, o senhor ficou bem impressionado com a visita técnica que foi feita do Senado aqui, né? Eu fiquei, digamos, impressionado. Bem impressionado já é um pouco demais, porque as obras estão atrasadas. As obras estão atrasadas. Nós sabemos que a FIFA determinou que até o dia 31 de dezembro as obras da Arena deveriam estar prontas. Não estarão prontas, nós sabemos disso.
Nós sabemos que o acabamento fino dessas obras demora. Eu moro e trabalho lá em Brasília, perto do Mané Garrincha, né? Eu passava ali todos os dias para colocar a cadeira de 1 mês, 2 meses para o gramado. Eu não sou técnico nesta área. Esse acompanhamento está sendo feito. As obras estão atrasadas. Não há que se falar que a arena esteja no cronograma, porque não se encontra no cronograma. Eu passei, aliás, hoje ali na Arena Pantanal. O secretário esteve aqui, o secretário Maurício esteve aqui no primeiro programa, no programa de estreia nosso, e ele falou que não só houve a falta de planejamento, como há a falta de planejamento, erros de planejamento da Secopa na condução das obras da Copa. O senhor, como fiscalizador, como é que o senhor percebe isso? A grande dificuldade é tirar projetos do papel. Eu vejo que uma administração pública ela precisa ser a não atrapalhadora, mas fazer, realizar. Infelizmente, não houve esta possibilidade em razão daquela discussão sobre AGECOPA e SECOPA. Isso atrasou muito a concretização desses projetos. Nós já éramos para estar com todas as obras de trincheira, viadutos prontos, né? As obras prontas, melhor dizendo. A Arena Pantanal já no período de teste, segundo a FIFA. Agora, aí eu parto da premissa que as pessoas estejam falando a verdade. Eu acredito na palavra do governador lá. Agora, eu, como fiscalizador, eu tenho que acreditar e fiscalizar. Isso não significa que eu possa ser convencido em absoluto sem exercer as minhas atribuições. E continuo a fazer isso sem o temor de descontentar quem quer que seja. Você acha que foi um erro a escolha de Cuiabá para ser sede de Copa? Não, eu acho que não foi um erro. Eu vejo que o erro foi na condução para que nós tivéssemos efetivamente legados, para que nós tivéssemos hospitais de qualidade. Imagina, um turista vem, sai do aeroporto, que aliás ainda não terminou, né? Você desce no aeroporto, parece que você está descendo em Cabu, né? A coisa parece um estado em guerra, já, o aeroporto não terminou, está atrasado, a Infraero disse que está atrasado. Aí você sai de lá, você pega a Avenida da FEB, uma parte, e aí você entra ali à direita para entrar no Cristo Rei, no Parque do Lago. Um governo precisa ter um projeto estratégico. Nós sabíamos que precisaríamos de um desvio, nós precisaríamos ajeitar esse desvio. Ali é buraco em cima de buraco, não dá para fazer um estradeiro, mas um buraqueiro dá para se fazer ali. Aí você chega na Avenida da FEB, falta aí um projeto estratégico e nós sabíamos que teríamos que fazer estas obras. Então, o que eu digo é que faltou a qualidade da retirada dos projetos do papel. Senador, há insatisfação popular, obviamente, especialmente em termos de infraestrutura. Eu estou te perguntando o seguinte, senador, não haveria que ter uma tolerância maior ao se perceber que o governador Sival Barbosa está com essa atribuição extra, que é a Copa do Mundo, quer dizer, quase, como ele alega propriamente, um governo paralelo, teria que ter maior tolerância? Eu penso que não. Eu penso que o Deus deu frio conforme o cobertor. Não é isso? Você tem a carga que você aguenta carregar. Esse é o problema. Nós temos o Estado que precisa caminhar, precisa andar, as pessoas precisam estudar, nós precisamos de hospitais de segurança. O cidadão que vai roubar uma casa lá em Confresa, por exemplo, ele não vai ficar pensando, não vou roubar esse ano porque esse ano é da Copa. Aquele estudante precisa terminar o ano letivo, os professores não podem estar em greve. Ninguém vai dizer assim, não vou morrer esse ano por causa da Copa. Então, quando o governador foi eleito em 2010, nós já sabíamos que teríamos a Copa. Não é? Aliás, os programas eleitorais já revelavam isso. Nada contra o governador Sival Barbosa. Eu gostaria de ressaltar isso. Nós temos que respeitar as pessoas. Eu respeito o governador Sival Barbosa, ele foi eleito, tem legitimidade para governar o Estado. Eu, como senador, não posso ficar só criticando. Eu tenho que ajudar com que o nosso Estado possa se desenvolver. Agora, eu também não posso ser vaquinha de presépio. Né? Mas contra o governo dele, o senhor tem observações a fazer? Lógico. Como essa que o senhor está dizendo aí? Como essa que eu estou fazendo. O FETAB, por exemplo, qual que é a sua avaliação desses 30% do FETAB que foram aprovados pela Assembleia Legislativa, destinados para as obras da Copa? Estão fazendo falta lá no interior? Eu tenho certeza que está fazendo falta. Os 30% estão fazendo falta, sim, ao interior do Estado. Mas naquele momento político, entendeu-se que a Copa não seria só de Cuiabá, seria a Copa do Estado de Mato Grosso, como eu fiz referência. Por isso, os 30% foram para o FETAB. Eu tenho certeza que os produtores, eles, ao 30% a virem para a Copa do Mundo, né, desde que seja bem aplicado, desde que nós tenhamos resultados. Vamos pegar um turista, ele desce no aeroporto, vocês não deixaram eu chegar no centro de Cuiabá, né? Ele desce no aeroporto, aí entra ali no parque, no Cristo Rei. Primeiro ele desceu em Cabu. No Cabu. Ali vai descer, está atrasado a obra do aeroporto. Aí ele vai chegar em Cuiabá. Digamos que esse turista, ele sofre um acidente. Acidentes ocorrem. Esse turista sofre um acidente. Nós vamos enviá-lo para ele fazer o tratamento no pronto-socorro de Cuiabá?
No pronto-socorro de Várzea Grande? Ele vai ser, qual hospital ele será tratado? Digamos que nós tenhamos um acidente mais grave. Isso precisa ser projetado. Nós teremos aqui quantos turistas? O sistema de segurança está sendo projetado? Nós precisamos saber disso. 70 mil turistas. Né? Nós precisamos saber disso. Senador, nas eleições municipais do ano passado, o senhor se posicionou de uma maneira muito efetiva contra a possibilidade de alguns candidatos se elegerem e usarem metade do mandato para tentar voos mais altos. Sim. No caso do prefeito do então candidato Mauro Mendes, muitos diziam que, se eleito, ele largaria, deixaria a prefeitura no meio do mandato para tentar ser candidato ao governo do estado. O senhor foi muito duro em relação a isso. Agora, tendo cumprido praticamente 3 anos, 2 anos e 8, 10 meses, o senhor pode vir a ser candidato também. O senhor não estaria fazendo justamente a mesma coisa, deixando um mandato de senador menos da metade para tentar ser candidato ao governo do estado? Muito obrigado pela pergunta, Ramon. Imagine, um prefeito, ele é eleito, aí 2 anos depois, a eleição é depois de 2 anos, né? 2 anos depois, ele concorre ao governo do estado, digamos como foi o prefeito Wilson Santos. A sociedade não entendeu isso. O mandato de um senador são justamente 8 anos para que exista essa possibilidade. Eu já refleti um pouco sobre isso. Um governador toma posse 1º de janeiro de 2015, né? Metade do mandato, é justamente por isso. Agora, mais do que meu nome ou outro nome, o mais importante é nós discutirmos o que nós queremos. É isso que nós estamos fazendo. O que o senhor quer? O que eu quero é que a nossa... Não, mas que o que estado nós que o senhor pensa? Eu penso num estado que possa concretizar políticas públicas, como saúde, como educação, como segurança, como logística, um estado como o nosso, que tem dimensões continentais. Um estado que possa pensar o que ocorrerá em Mato Grosso em 2025. Um projeto pós-logística. Nós temos que preparar gente, preparar pessoas. Mato Grosso terá em 2023, até 2025, 4 milhões de habitantes. É um mercado consumidor muito pequeno. Nós teremos condições de concretizar as políticas públicas tendo em conta o que nós temos no estado. Veja que Mato Grosso, em 2002, nós tínhamos 2 milhões e 500 mil habitantes. Hoje nós temos 3 milhões e 100 mil habitantes. 10 anos depois, nós tínhamos um orçamento de 3 bilhões, hoje quase 14 bilhões. Nós tínhamos um PIB de 27 bilhões, hoje nós temos um PIB de 80 bilhões de reais. Só para que nós possamos comparar, eu fui recentemente na Paraíba, a Paraíba tem 4 milhões de habitantes. 1 milhão de habitantes a mais que Mato Grosso. O PIB da Paraíba é 34 bilhões, menos da metade. Um outro exemplo, o Paraguai. O Paraguai, ele tem 6 milhões e 600 mil habitantes. O PIB do Paraguai é 54 bilhões de reais. Para que a dona Maria, que mora lá no Parque do Lago, o seu José em Nova Mutum, o seu Pedro lá em Sinop, a Hilda Furacão lá em Rondonópolis possa entender. O PIB é tudo que é produzido dentro de um estado. Tudo que é produzido. O nosso estado é rico, mas nós precisamos concretizar políticas públicas. Que estado, eu penso que nós todos desejamos, penso que até o governador Silval Barbosa, todos desejam, eu parto da premissa que as pessoas querem o melhor. Nós queremos um estado mais transparente. Isso significa a participação da sociedade, participação de sindicatos, de associações, do setor produtivo, dos trabalhadores, discutindo o destino do Estado. Transparente com fiscalização, para que nós possamos saber o que está sendo feito. A pergunta que o Paulo Coelho fez é uma pergunta muito importante. Quantos nós gastaremos? O Estado tem que ser transparente, tem que debater isso com a imprensa, como nós estamos fazendo aqui. Um Estado tem que ser mais honesto, não roubar, não deixar roubar, denunciar quem roube. Transparente. Na opinião do senhor, isso está acontecendo? Transparente, mais honesto. O Estado tem que ser igualitário. O que significa isso? Tratar os desiguais de forma desigual. Nós somos desiguais. Não é possível que nós sejamos tratados da mesma forma. Eu concretizo isso. Aquele cidadão que é mais pobre, a ele nós devemos ofertar os equipamentos públicos de qualidade. Recentemente eu fui ao Acre, pela comissão do Senado do Código Penal. Visitei lá no Acre o poupa-ganha, poupa-tempo deles lá no Acre, que eles dão lá em Rio Branco, que dão o nome de OCA. 8 mil pessoas passam por ali, da melhor qualidade. Para aquele que precisa mais, ele deve merecer mais. Veja a igualdade também entre os municípios do estado de Mato Grosso. Nós temos municípios que nos orgulham e devem continuar nos orgulhando. Os 141 municípios nos orgulham. Agora nós temos municípios desenvolvidos, como Lucas, Mutum, Sinop, Sorriso, Campo Verde, Primavera. Nós todos ouvimos isso. Mas nós temos também municípios
que precisam de mais. Denise, Nortelândia, Tesouro, Poxoréu, precisam de mais. Um Estado tem que ser transparente, um Estado tem que ser honesto, um Estado tem que ser igual, tratar os desiguais de forma desigual. E um Estado, ele precisa ser eficiente. Um Estado não pode ser atrapalhador, ele tem que ser fazedor, cuidar das pessoas. É este o Estado Agora, que eu desejo. senador, o discurso do senhor é perfeito, é redondo e eu acredito que ninguém, em sã consciência, vá contrariá-lo. Agora, é o seguinte, nós sabemos também que quando, quer dizer, vários candidatos ao governo fizeram discursos semelhantes. Agora, quando a pessoa assume a máquina pública, o senhor há de convir que a realidade é outra. Quer dizer, nós temos um Estado rico, com uma produção desonerada, que não agrega valor à matéria-prima, não volta nada para cá, temos a Lei Candir. Sim. O senhor, tudo bem, está num discurso que é o papel do senhor até como oposição. Mas o senhor não teme, por exemplo, uma vez chegando lá, não conseguir colocar em prática Vamos esse lá, discurso? Ramon, você está certo, né? As palavras convencem as pessoas, mas o exemplo é que arrasta as pessoas. O exemplo arrasta as pessoas. Você precisa concretizar isso. Eu não tive oportunidade, que eu nunca exerci cargo executivo. Aliás, eu sou criticado por isso, né? Por ter entrado na política agora, não exerci cargos do Poder Executivo. Portanto, essa sua pergunta eu posso responder se fosse mãe de Iná, professor King, né, se eu tivesse poder de adivinhação. Eu não tenho esse poder de adivinhação. Eu estou dizendo, respondendo a pergunta, o que eu acredito. Se eu não acreditar nisso, nós vamos mudar para o Paraguai. Eu não quero mudar para o O senhor Paraguai. tem Vamos ser mais percebido, o senhor tem específicos. percebido que as pessoas têm aderido a esse posicionamento do Se eu senhor? tenho, O senhor percebe não, o retorno? Existem pessoas que entendem que este possa ser um O senhor caminho. está crescendo, Outros não. inclusive nas intenções de voto e das pesquisas, o senhor tem crescido de uma maneira muito efetiva. Eu vejo que o cidadão hoje, não só de Mato Grosso, Paulo, o brasileiro está impaciente com a política, né? Com promessas. Eu estou impaciente com isso. O Tancredo Neves que dizia que o político precisa de 3 coisas: paciência, paciência e paciência. Eu estou impaciente com isso, né? Eu acho que o cidadão que está nos assistindo lá de Rondonópolis, o seu Roxo de Rondonópolis, né? Ele está impaciente com isso. Só muita falação. mais específico, senador, o grande problema que, pelo menos na minha Mas nós, opinião, me permita, o nós não Estado podemos tem, desistir, temos que o continuar. grande problema que o Estado tem, na minha opinião, e enfim, o que a gente vê no dia a dia da imprensa, é a questão de saúde. Vamos ser mais específico. Ok. O que o senhor faria, caso se concretize a sua candidatura, caso o senhor seja eleito, o que o senhor faria para resolver esse caos da saúde que assola o Estado? Ok. O senhor acabaria com a OSS, Manteria as por exemplo? OS, é isso que eu ia perguntar, manteria as OSS. Posso responder isso? Detalhe, Ele é mãe criadas de Ná, por mas Pedro não é Henrique. pensamento. Vamos lá, senhores. A saúde, ela é cara no mundo todo. Nós sabemos que hoje a saúde é altamente tecnológica. Antigamente você ia ao médico, né, Dr. Gabriel Novis Neves, colocava o aparelhinho aquele no seu coração, conversava, ficava ali um tempo conversando. Hoje é ressonância magnética, tomografia computadorizada, isso é no mundo inteiro. A saúde curativa é muito cara, né? Agora, a saúde não é só ausência de doença. Por isso, é necessário investimento numa saúde preventiva, na atenção básica de saúde, na qualidade de vida, lazer. Um dia desses eu passei ali perto do quartel, o Ramon estava caminhando, eu olhei assim, eu estava indo para 19 horas, 18, ele estava caminhando. Aí eu estava indo para uma reunião, falei, olha, qualidade de vida, caminhar. Isso é saúde. Saúde é meio ambiente, é saneamento. É necessário investimento numa saúde preventiva, através dos agentes de combate às endemias, através dos agentes comunitários de saúde, programa de saúde familiar, atenção básica. O senhor acredita que há condições? O que falta é falta de vontade política, é incompetência? Não, eu vejo assim, eu entrei na política porque eu estava cansado do que eu fazia. Cansado de processos que nunca andam, nunca chega a uma conclusão, com condenação ou com absolvições. Um processo é um instrumento de dignidade, tem que absolver o cidadão quando tem prova. Quando não existe prova, as pessoas precisam ser absolvidas. Eu entendo o processo como um instrumento de dignidade. Não gostei do que eu estava fazendo. Trabalhava muito, sacrifiquei a minha vida e da minha família em razão do meu trabalho. Cansei de fazer isso. Hoje eu sou senador e eu não estou desanimado,
eu quero trabalhar. Eu vejo que o político ele tem o objetivo de transformar sonhos em realidade. Transformar sonhos em realidade. O dia que eu acreditar que isso não seja mais verdade, eu vou fazer outra coisa. Vou montar uma pousada na Chapada. Ali, isso é você jornalista, né? Opa, exato, que é bem-vindo, hein? Você jornalista, escrever artigos criticando outras pessoas, eu posso fazer isso. Agora, eu acredito no que eu estou dizendo, né? Eu tenho estudado isso, né? Mato Grosso é um estado campeão de lepra, doenças que existiam antes de Cristo. Nós precisamos investir na atenção básica de saúde. Agora, como fazer isso? Falta, e vocês falaram a palavra mágica, é algo que, uma expressão mágica, é algo quase que metafísico, vontade política. Vontade política. No Senado, as pessoas me perguntam, olha, esse projeto vai ser aprovado ou não? Eu falei, eu não sei, eu não sou adivinho. Se tivermos a vontade política, que é algo que não pode ser tocado, aí esse projeto vai ser aprovado. Eu respondo lá, você precisa de vontade política, você precisa que o cidadão, ele se envolva nisso. Você precisa tocar no cidadão, para que ele seja também um instrumento de transformação. Não só o senador, o governador, o prefeito, o deputado, mas o cidadão é importante na mudança, cobrando, a imprensa é muito importante, porque senão não dá. Não é a culpa do governador Silval Barbosa como pessoa física, é falta de um conjunto de fatores. Competência, muitas vezes falta competência sim, nós temos que dizer isso, falta competência para tirar projetos do papel, falta competência porque são nomeadas pessoas através de apadrinhamento político, através do partido A ou B, que participou da coligação e hoje participa da coalizão, falta competência para escolher as pessoas certas, falta competência para você escolher prioridades. Agora, você já encontrou algum político falar que saúde não é importante, que educação não é importante? Não, todos falam isso. Agora você precisa concretizar. Senador. Concretizar. Os meus compromissos de campanha, eu assisto meus programas eleitorais. Até hoje. E também assisto dos outros que forem eleitos. E eu vou comparando. Já cumpri isso? Eu tenho cumprido os meus compromissos. O senhor falou em Ainda a competência. propósito. Só um minutinho, Paulo. Qual que é a avaliação, pegando esse gancho, qual que é a avaliação que o senhor faz, então, do governador, aliás, do governo do governador Silval Barbosa? Essa avaliação, ela está aí na voz do chegando povo. ao fim. Não, está aí na voz do povo. Você vai na fila do supermercado, o cidadão fala, olha, os professores estão há 70 dias em greve, ficaram quase 70 dias em greve. Isso significa que os profissionais da educação não estão sendo tratados com a forma devida. Nós não temos um projeto pedagógico. E o mesmo partido fez da Secretaria de Educação uma capitania hereditária. Não é isso? O mesmo partido. Isso não está correto. Isso não está correto. A saúde. Os municípios, agora, o novo secretário, ao que consta, está repassando os valores devidos aos municípios. As organizações sociais fizeram a pergunta e eu não respondi. Para mim, isso é uma picaretagem. Eu não vou aqui tapar o sol com a peneira. Para mim, é uma picaretagem. Recentemente, o Ministério Público de Cáceres ajuizou uma ação debatendo isso. Em Pernambuco deu certo. Muito bem, lá em São Paulo deu certo. Em que condições isso deu certo? Nós temos que reestatizar o SUS. Nada contra hospitais particulares. Precisamos de hospitais particulares. Aliás, duas leis dizem isso, a 842 e a 880. Dizem assim, a saúde tem que ser preferencialmente pública, depois filantrópica, como a Santa Casa de Cuiabá, depois privada de uma forma complementar ou suplementar. É preciso isso. Nós não temos condições. Há quanto tempo não nasce uma criança em Chapada dos Guimarães? Há 8 anos. Alguém me disse isso recentemente. Quais são os indicadores sociais do estado de Mato Grosso? É isso que nós precisamos a debater. A saúde não vai bem, a educação não vai bem. Quantos policiais militares nós temos no Mato Grosso? 6.900 policiais militares, 2.000 policiais civis, 1.000 policiais bombeiros. Agora terá um concurso para mais 2.000 policiais. Isso é pouco, é muito? Qual é o projeto de segurança pública? São projetos, ninguém adivinha isso. Existem experiências em outros estados muito bem sucedidas. Veja Pernambuco. Veja a Minas Gerais, veja o Rio Grande do Sul em alguns temas. São experiências que precisam ser importadas desses estados, não por mimetismo, não por copiar, mas adaptando-as à nossa realidade. Recentemente o senhor fez uma crítica ao governador Silval Barbosa, dizendo que numa casa onde todos mandam, ninguém obedece. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor isso? Nós temos, no estado de Mato Grosso, vários atores políticos que exercem funções importantes. O presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas, o presidente da Assembleia Legislativa, senadores. Agora, o governador, ele foi eleito para administrar. É lógico que você tem que ouvir pessoas. Uma decisão ela é tomada depois que você ouve pessoas. Ouve, reflete. Agora, você precisa decidir uma hora.
Me parece que as decisões são muito retardadas, são demoradas. Me parece que as decisões não ocorrem no momento a que deveriam ser prolatadas. Faltaria pulso, por exemplo? Eu não quero fulanizar a conversa, né? Não é falta decisão. Falta a decisão, falta comando. Se o governo não faz nada que presta, não, senador? Não, faz sim. O que, por exemplo, está dando certo no governo Silval Barbosa hoje? Já deve... E mais do que isso, perdão. Que nota Pedro Táxi daria para a gestão Silval Barbosa de 0 a 10? Não, com todo respeito, não me cabe ofertar nota ao governador Silval Barbosa. As notas são ofertadas pelo cidadão eleitor no momento da eleição. Ali você tem a nota a que o cidadão entende que você fez um bom trabalho ou não fez este bom trabalho. Nós temos que entender, sim, que administrar não é fácil. Eu imagino isso, né, que não seja fácil. Administrar um estado como o Mato Grosso, com 141 municípios, com dificuldades. Mato Grosso ajuda muito a União Federal não ajuda Mato Grosso de uma forma devida. O Ramon fez referência à Lei Candir, né, os repasses dos fundos não chegam no momento correto. Não é fácil administrar o estado de Mato Grosso. Agora, ele precisa ser administrado. Eu não vou aqui estabelecer nota ao Silval Barbosa, ao governo Silval Barbosa, mas a educação não vai bem, nós todos sabemos disso. Os índices educacionais do estado de Mato Grosso não são bons e isso significa que nós possamos ter, num futuro não muito longe, não muito distante, um apagão de mão de obras, porque você prepara pessoas. Você tem que preparar pessoas e este preparar de pessoas depende do ensino fundamental. Não existe uma integração entre os municípios, né? Os municípios precisam ser atendidos pelo Estado, porque nós moramos nos municípios e o Estado é aquele que faz a ligação, a conexão entre os municípios. Alguma área vai bem do governo do Estado de Mato Grosso? Eu tenho dificuldades em buscar essa área. Eu tenho estudado o Estado, sim. Saúde não vai bem, infraestrutura também não? O MT integrado. Na campanha de 2010, foram prometidos mais de 2.000 quilômetros de estradas. Isso saiu do papel? Foram prometidas 120 UPAs. Nós temos 11 no Estado. Então, não vai bem. Não vai bem. E o governo já está acabando, né? Nós temos aí 1 ano para terminar o governo. Portanto, uma área que vai bem. As obras da Copa da Miguel Sutil, elas terminarão, são obras do DENIT. São obras do Governo Federal. Do governo federal. Então, existe... VLT, aeroporto, as trincheiras, essas outras obras, o senhor acredita que ficam prontas até a Copa também? Eu sou um otimista, mas eu sou um otimista realista. Sou realista. O VLT já está se a dizer que só ficará pronto um trecho do VLT, ali do aeroporto até a ponte do Rio Cuiabá, Júlio Miller. Até ali vai ficar pronto. Aí, e a integração? Como será feita? E quando terminará? Bom, você não vai ficar pronto para a Copa porque usou o regime de contratação diferenciado. Isso, no momento, vai ter que ser dito. Eu sou um otimista. E eu, Ramon, André, Paulo, nós todos temos que trabalhar, independente de partidos políticos, independente de espaços políticos, para que esta Copa ela seja um momento de transformação para o Mato Grosso. Senador. É importante sim a Copa. Você me permite, eu como senador, como cidadão, eu desejo isso sim, que o VLT, que depois que foi escolhido o VLT, quem tem a obrigação de escolher é o governador que foi eleito. Sim, não só eu, o senador Maggi também e outras pessoas. Por quê? Nós estamos discutindo um modal de transporte. Agora, quem tem a legitimidade para escolher foi o governador do estado. Escolheu, nós todos temos que trabalhar para que isso ocorra de uma forma decente, de uma forma organizada, como a sociedade mato-grossense deseja, como a sociedade cuiabana sonha. Como é que o senhor rebate a acusação de opositores do senhor e enfim, que a defesa do BRT, a defesa até intransigente do BRT, seja um lobby da chamada máfia dos combustíveis? Como é que o senhor rebate isso? Imagina, né? Muito obrigado pela pergunta, né? Uma pessoa me acusa de pertencer à máfia do combustível porque eu, como procurador da República, ajuizei a ação das hidrovias. Eu não tenho vergonha do meu passado, por isso não temo o meu futuro.
Ajuizei sim como representante do Ministério Público. Barrou a cumprindo hidrovia a lei. Paraguai-Paraná. Barrou não é o termo correto. Eu sou absolutamente favorável à hidrovia. É o modal que menos polui, é o modal que transporta economicamente mais viável a tonelada. Sou absolutamente favorável à hidrovia. A hidrovia Paraguai-Paraná, sou favorável. Agora, o que eu não sou favorável, portanto sou contra, é a violação da lei. Violação da lei. Você pode me pedir o que for, mas que não viole a lei. As licenças estavam sendo concedidas pela O FEMA, né? Rio Paraguai, que nasce ali em Diamantino, Alto Paraguai, vai até a foz do Rio Apa, divisa com a Bolívia, é um rio internacional, é um órgão ambiental federal. O IBAMA, eu como procurador da República tenho que ajuizar isso. Agora, esse ponto é importante porque o doutor Juliette Sebastião da Silva concedeu a liminar. Aí ele concedeu o mérito, aí o tribunal manteve o mérito. O tribunal nunca proibiu hidrovia. Nunca proibiu hidrovia. Proibiu que fosse feita a coisa errada através de um estudo ambiental estadual. Precisamos, sim, debater a questão da hidrovia, respeitando as regras ambientais. Aí vamos voltar. Em razão disso, eu faço parte de máfia do combustível. Agora, senador, o fato é que o senhor recebeu bastante apoio de empresários desse segmento de combustível. Eu recebi apoio? Não, eu recebi sim. Você recebeu doação da transportadora Aldo Limitada, Sim. do posto Sim. Aldo Primavera, comercial de petróleo F. Correia, Leblon Comércio e Transporte de Combustíveis, enfim. Sim. Isso de alguma maneira lhe constrange? Em absoluto, em absoluto. Porque na campanha eleitoral você precisa receber doação de gasolina para andar. Porque carro não anda por amor. O avião não anda por amor. Você precisa de gasolina. Se você buscar outros candidatos, também receberam doação desse segmento. Agora, você não pode dizer que do candidato A, porque recebeu, se você somar isso aí, não dá um percentual elevado das doações. Aliás, eu fui o senador que menos recebeu doação no estado de Mato Grosso. Nem um pouco constrangido. Aliás, está tudo declarado. E o Tribunal Regional Eleitoral aprovou minhas contas por unanimidade. Né? Agora, se um dono de posto de gasolina, ele me doou e declarou, doou gasolina para que pudesse andar, e eu precisava de gasolina para andar, como que o carro vai andar? Como existem senadores picaretas, existem donos de postos de gasolina picareta, como existe jornalista picareta. Isso faz parte do sistema. Agora, você não pode dizer que todo cidadão que doa, ele é picareta, né? Nós não podemos generalizar. Eu tenho respeito. O senhor recebeu alguma doação de picareta? O senhor sabe disso? Não, eu não só. Eu tenho as doações, foram lá no Tribunal Regional Eleitoral, todas as doações foram absolutamente lícitas, o tribunal aprovou a todas as doações, absolutamente tranquilo. Senador, nas articulações atualmente, com vistas aí a uma provável ou possível candidatura ao governo, o senhor tem recebido apoio de alguns partidos, né? E o senhor pretende representar uma nova maneira de fazer política. No entanto, até o momento, o senhor tem recebido esses apoios de partidos cujas figuras não representariam um modelo novo. Muito pelo contrário, figuras desgastadas ou que enfrentaram problemas de ordem ética, jurídica, enfim. Certo. Exemplos, os irmãos Campos, o ex-prefeito de Cuiabá, Chico Galindo, o ex-diretor nacional do DENIT, Luiz Pagô, a deputada, a ex-senadora Séries. Isso, de alguma maneira, também lhe constrange? Subir no mesmo palanque que todos esses atores e pregar o novo não seria uma contradição? Não, em absoluto. Não, em absoluto. Imagine, primeiro, que só existem candidatos depois das convenções. Segundo, algumas pessoas, inclusive da imprensa, me criticam porque eu não converso. Seria uma dificuldade que eu teria porque eu não converso pouco, não faço articulações políticas. Ao conversar com essas pessoas, isso não significa que nós estejamos juntos. É possível que estejamos juntos, é possível que seja meu nome. Você gostaria desses apoios? Deixa eu só continuar. É possível que estejamos juntos, o grupo político? Sim, nós temos um grupo político e nós estávamos o PDT, o PSB, o PPS e o PV em 2010, isso em 2012. Outros partidos políticos estão querendo se somar a esse grupo, como o PSDB, como o DEM, como o PTB, como outros partidos que nós conversamos, né? Essas conversas estão feitas juntos, estão feitas pelo deputado estadual Zeca Viana. Agora, o que existe, Ramon, com todo respeito, é um patrulhamento em relação à minha participação política.
É um patrulhamento em relação a isso. Eu nunca vi as pessoas criticarem, por exemplo, o governador Silval Barbosa por receber apoio de outros partidos políticos. Eu nunca vi críticas... Você não acha natural isso, senador? Porque ele, o Silval, no caso, não prega o novo. Né? Não, ele em não absoluto. prega o novo. O senhor, que até, pelo pouco tempo que tem na estrada política, está começando agora e tem esse discurso, não só discurso, a sua postura também, da legalidade, né? O senhor se coloca como legalista, a gente sabe que é. A figura do paladino. Exatamente. Né? E aí a cobrança, Né? você não acha que é natural isso? Porque Eu acho, Paulo, Ramon e André, vamos imaginar o seguinte, vocês acham possível um partido político sozinho conseguir ganhar o governo do estado de Mato Grosso? Não estou falando pessoas, um partido político sozinho ganhar. Vamos colocar num partido político Jesus Cristo. Ele sozinho ganharia? Eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou paladino da moral. Eu nunca disse isso. Deixa só, me permita terminar. Eu não sou o que você disse. O senhor é a figura que o senhor representa. Não, mas isso aí, isso... O estereótipo do senhor, as pessoas o veem dessa forma? As pessoas me veem como eu vejo algumas pessoas e eu faço, por preconceito, algumas análises sobre essas pessoas e essas análises podem estar equivocadas. Mas vamos voltar, eu não quero fugir da pergunta. Um partido sozinho, ele não consegue, no Brasil, em razão do sistema partidário, ele não consegue fazer sozinho chegar ao poder e concretizar as políticas públicas. O PDT sozinho, ele tem 50 segundos de tempo de TV. O PDT sozinho tem 7 minutos. 7 minutos. Desculpe, 7 prefeitos. O PDT sozinho, ele tem 10 vice-prefeitos. Essa é uma crítica daqueles que não querem, né, que porventura este projeto que o PDT esteja a montar se concretize. Então, nós vamos nos fechar sozinhos, o PDT, eu e os companheiros do PDT, para que o PDT tenha um candidato ao governo do estado de Mato Grosso. A propósito, senador... Quer dizer, em função das regras do jogo, o senhor tem que se submeter a isso. Vamos lá, você tem que se submeter a isso? Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa estabelecer dentro de uma coalizão, dentro de uma coligação, regras mínimas que precisam ser aceitas. Eu não vou fazer acordo com o diabo para poder fazer a obra de Deus. Eu não vou fazer isso. Eu tive a oportunidade de entrevistar recentemente o presidente da Assembleia Legislativa, Romualdo Júnior, que é do PMDB. Eu questionava sobre justamente esse cenário pré-eleitoral, ano, véspera de eleição. E aí, deputado, e as conjunturas e as conversas para o ano que vem, o PMDB, que é o partido dele, e do Silval Barbosa, governador, como é que estão as articulações? Paulo, estou conversando com todo mundo. Com o Pedro Táxi, senador Pedro Táxi, é mais difícil. Aí eu perguntei por quê. Aí ele disse, abre aspas, ele não agrega. Para ele, todo político não presta, só ele é honesto, fecha aspas. Existe essa opinião do lado de lá, do lado oposto, oponente ao do senhor. Por que isso? Qual que é a avaliação do senhor sobre essa declaração do Romualdo? Eu quero expressar ao deputado Romualdo os meus respeitos, mas algumas pessoas eu não quero agregar mesmo. Por exemplo? Ele pode ter certeza disso. Vamos voltar para que eu possa responder a sua pergunta. Eu não agrego. O que é não agregar? O PDT, o partido que eu faço parte, nós estamos com o PDT, PSB, PPS e PV. Temos conversas, a partir da direção da Executiva Estadual do PDT, com o PSDB, com o DEM, com o PTB. Esta semana que está se encerrando, nós tivemos conversas com 8 partidos. PTdoB, PSC, PRB, PRP. E isso não é agregar? Isso não é agregar? E os grandes? Quais são os grandes? O PMDB... PSDB. Não, o PSDB eu já disse, que nós temos conversas com o PSDB. PMDB. Sim, a PMDB é o governo do Estado. Eu fui eleito por um campo político diverso. O PSD, eu fui eleito por um campo político diverso. O PT, eu fui eleito por um campo político diverso. Isso é natural. Não que eu os odeie, não existe isso.
Não tem, a política, ela surge para que você não mate as pessoas. Ela surge para que nós possamos conversar. E eu não tenho nada contra o pessoal, contra as pessoas que fazem parte desse grupo. Agora, como que eu não agrego? Aí você veja que a incoerência, né? Que incoerência. Primeiro, alguns dizem que eu não agrego. Aí, se eu começo a agregar, vem perguntas e dizem que eu não posso me agregar com essas pessoas. Então, isso aí me parece um discurso, né, um discurso de parte da classe política que realmente, né, você vê aí as avaliações dos cientistas políticos, né, que todo mundo é técnico de futebol e cientistas políticos, que sabem fragmentos de determinados temas e vendem isso como verdade. Agora, imagine, quando eu estava na Procuradoria da República, mas em São Paulo, que eu saí daqui de Mato Grosso em outubro de 2004, fui promovido para São Paulo. Aliás, eu já havia recusado a promoção há 3 anos. Eu fui promovido para São Paulo. Muito bem. E as pessoas diziam a mesma coisa. Pedro Taques não agrega, ele não vai conseguir ser candidato ao Senado. Muito bem. Nós conseguimos agregar, fui candidato ao Senado. Na convenção, nós batemos chapa. Na convenção, um grupo não queria que nós fôssemos candidatos. Muito bem, fui candidato. Aí as pessoas dizem, não, Pedro Taques não vai agregar porque a classe política não gosta do Pedro Taques. Eu fui eleito senador. Aí as pessoas diziam assim, não, Pedro Taques não vai dar certo no Legislativo porque ele não conversa com as pessoas. Porque... Essas críticas... Bom, e eu venho superando essas críticas todos os dias. Todos os dias. Sou o último grão de soja do Cerrado? Não sou. E a questão do PR? Só queria ele estendesse a questão do PR. Não sou aquele que sabe tudo, eu não sei tudo. O Ramon, o PR, Ramon, e senador e André, procurou o PDT para conversar sobre 2014 recentemente. Certo. Deputado federal, presidente do PR, o Ayrton Fagundes, procurou o senhor Zeca Viana, que é o presidente regional do partido, até próximo dia 30, certo, pelo menos. E aí, para tentar montar ali uma liga. Se estiveram em lados adversos lá na eleição de 2010. Sim. E aí? Sim, e aí? Tem liga? Como é que funciona isso? Primeiro nós temos que decidir. Eu agrego ou não agrego? Não, nós temos que decidir isso. Né? Aqui nós temos assim, eu articulo bem ou articulo mal? Nós temos que decidir isso. Por exemplo, as pessoas, a minha esposa me disse o seguinte, eu estava lendo aqui o site, né, o Hipernotícia, o Media News, o Repórter MT, ela me dizendo, né, que estava lendo, está dizendo, Pedro, aqui está dizendo que você não articula, mas essa semana você conversou com 12 partidos políticos. Você conversou com 12, então por que não articula? Aí nós temos que decidir, eu agrego ou desagrego? Não, conversar é uma coisa, articular é outra. Mas então como que você articula sem conversar? Conversa sai uma amarração. Assim, por telepatia? Não, você chega num denominador comum. Num cenário provável para o ano que vem, que está sendo desenhado, é bastante possível que o senhor enfrente como candidato ao governo o também senador Blairo Maggi. Já governou o estado por 2 mandatos, tem um nome massificado, tem uma popularidade aí cristalizada, pelo que indicam as mais recentes pesquisas de intenção de voto. O senhor tem algum receio de enfrentar o poder desse grupo que ele representa e a máquina do Estado numa disputa? Olha, Ramon, eu não tenho tempo para ter medo nem para ter receio. Não tenho tempo para isso. Muito bem. Eu vejo o seguinte, só existem candidatos depois das convenções, mais do que discutir o meu nome, nós temos que discutir o que nós queremos. Eu estou dizendo isso porque eu acredito nisso. Existem outras pessoas no grupo, existem outras pessoas. Eu não sou a última bolacha desse pacote. Eu cometo falhas, eu erro, eu não sou paladino da moralidade, eu tenho falhas, como todos. Isso é absolutamente normal. Seria importante uma candidatura? Não, eu vejo que é importante, que seja importante, todas as candidaturas das pessoas postas aí. Nós lutamos na ditadura para que tivéssemos candidatura. Não seria eu que queria contra a candidatura. Precisamos de candidatura, sim. O senador Maggi tem legitimidade para ser candidato. Ele, se for candidato, o senador Maggi é o candidato que está mais na frente nas pesquisas. O senador Maggi é o favorito. Ele tem que ser candidato, se assim ele e o grupo dele entenderem. Ele tem legitimidade. Como outras pessoas têm legitimidade para candidatar. Eu defendo que as pessoas se candidatem. Por quê? Ninguém vai ganhar em Mato Grosso por WO, como eu disse ao Paulo. Ninguém vai ganhar por WO, precisa de candidato, debater ideias. O senhor vê com bons olhos, por exemplo, a
possibilidade do juiz federal Julier Sebastião da Silva entrar na política? Eu vejo que Isso é sim. favorável? Absolutamente. As pessoas têm que ser candidatas. Eu defendo que ele seja candidato, juízes, jornalistas, tem que ser candidato, sim. Já tem Muvuca, por exemplo. Sim, o jornalista Marcondes, ele tem que mostrar o seu projeto. Já é seu inimigo declarado. Não, eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos. O senhor move algumas ações contra ele por questões pontuais. Ah, por que isso, senhores? Porque não existe imprensa boa ou ruim. Existe imprensa que fala a verdade. Que fala a verdade. Não existem direitos que sejam absolutos. Não existem direitos absolutos. Eu não sou o dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu tenho imunidade parlamentar. Mas mesmo a imunidade parlamentar, ela não é absoluta. Você tem que falar, o jornalista tem que investigar. Eu defendo, não há democracia sem imprensa livre. Tem que fazer isso, sim. Agora, não pode mentir. O senhor tem conversado com o juiz Julier a respeito dessa possibilidade? Eu conversei com o Julier. Os senhores estão em lados opostos. Não, né? eu conversei, não estamos em lados opostos. É Tendência possível que você tenha posições, visões de Estado diversas. Eu conversei com o Julier na quinta-feira passada. Ele me ligou na quarta, convidando para o lançamento do livro. Eu não fui, porque fui a Sinop. Eu tinha uma palestra agendada lá na Unic de Sinop. Fui a Sinop, fiz a palestra, liguei para ele. Eu não sou inimigo do Julier, nós somos amigos. Eu penso, Ramon, que o ato de você se candidatar, de você pedir voto, é um ato de humildade. Humildade. Não há maior forma de doação do que a participação política. Por quê? Porque o cidadão, você pede o voto, o cidadão faz críticas a você, eu tenho que receber as críticas com tranquilidade, tem que ser criticado sim. A imprensa tem que fiscalizar. Isso faz parte do processo democrático, faz parte. Senador, o senhor citou agora há pouco aí, naquela relação de nomes aí de conversas, partidos que podem agregar ao grupo que já existe, no qual está contido o PDT, também estão contidos o PPS, o PV e o PSB. Como que faria o senador, ou então pré-candidato Pedro Tax, se isso for consolidado, para lidar com a questão do PSDB, que tem um pré-candidato à presidência da República, que é o Aécio, e também do PSB, que tem lá o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. E o PDT hoje está na base da presidenta Dilma. Sim, isso com total tranquilidade. Inclusive, a história de Mato Grosso já responde esta pergunta. O governador Dante Oliveira foi candidato com 4 candidatos a presidente da República. Muito bem. Na eleição de 2010, eu era do PDT e sou do PDT. O PDT apoiou a candidata Dilma. E o presidente do PDT já disse por várias vezes, inclusive em entrevistas, né, na Folha de São Paulo recentemente, que o PDT nacionalmente ainda não decidiu que possa ou não estar com a presidente, que estará ou não com a presidente Dilma, apesar de ter o Ministério do Trabalho em razão dos acordos feitos em 2010, pode apoiar o PSB. Ele disse isso na imprensa nacional, né? E o PDT nacional liberou os estados para fazer a composição política da maneira que melhor lhe interessar. Por que isso? Porque o sistema político no Brasil, ele permite isso. Os estados, eles são federações de partidos. Infelizmente, nós precisamos mudar isso, né? Os estados têm particularidades próprias, especificidades próprias em cada estado. Distrito Federal, lá o governador é do PT. O PDT ajudou, elegeu o Agnello, mas o PDT não estará com o Agnello lá. Rio Grande do Sul, o PDT no Rio Grande do Sul tem 80 prefeitos. Os 2 maiores municípios são do PDT, Porto Alegre e Caxias. Lá o PDT ajudou a eleger o governador Tarso Genro, mas não estará com ele nas eleições de 2014. Isto ocorre em razão da especificidade de cada estado, né? Isso é absolutamente natural que ocorra. Você pode fazer um juízo de que se isso é certo ou errado, mas se nós tivéssemos uma construção partidária diferente, é a mesma discussão sobre o que é esquerda e o que é direita. O que é esquerda e o que é direita? Vamos pegar nacionalmente. O PT é um partido de esquerda, apoiado pelo PP. O PP é de esquerda? Não é de esquerda. O PCdoB é de esquerda ou direita? De esquerda. Apoiado pelo PR, que era o PRONA e PL. Esse é esquerda, direita, então centro, o que é? Então, lógico que essa discussão tem que ser feita sim, nós temos que fazer essa discussão, agora nós precisamos entendê-la com esta especificidade. Senador, saindo um pouco da questão eleitoral, entrar numa questão um pouco mais técnica,
O estado é eminentemente agrícola, Uhum. né? Tem grande produção agrícola. E nós também temos aqui uma enorme quantidade de áreas indígenas. Certo. E a FUNAI quer demarcar outras tantas áreas. Há países na Europa, por exemplo, que não têm o tamanho das áreas indígenas que há aqui em Mato Grosso. Como é que o senhor está vendo essa questão? O senhor apoia demarcar novas áreas indígenas? Vamos lá, como eu vejo essa questão? Primeiro que nós não podemos comparar com a Europa, que a colonização da Europa é totalmente diversa da nossa colonização. Não podemos comparar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, a colonização, existe um ato de relação entre as nações indígenas e os Estados Unidos da América. É totalmente diferente. Vamos chegar no Brasil. Eu tenho absoluta certeza, né, que nenhum produtor rural quer matar índio. Não quer ofender a integridade física de índio. Agora, o que nós não podemos permitir é que nós tenhamos um Mato Grosso desenvolvido e aí você atravessa a fronteira da região da área indígena, pessoas índios, indivíduos, cidadãos, morrendo de lombriga, morrendo de fome. Isso não é possível. Nós não podemos hoje ter a ideia de uma política indigenista de 1971. O Estatuto do Índio é de 1971. Mas tem muito índio também andando de caminhonete, cabine dupla, ah, falando no celular, vendo TV a É cabo. absolutamente normal. É um preconceito, com todo respeito. O índio tem direito a isso. Não é o fato dele ter Toyota, o celular, que Mas deixa de dentro ser de índio. uma aldeia, dentro de uma Não, reserva. isso faz parte. Você não deixa de ser índio pelo fato de ter uma Toyota e um celular. É a cultura. Agora eu vou responder objetivamente a sua pergunta. Mato Grosso tem 456 hectares para cada índio. Isso é muito? Isso é pouco? Nós temos que levar em conta a antropologia. Esse é um dado que tem que ser debatido. Agora, o que eu defendo, respondendo objetivamente a você, que nós tenhamos que estabelecer um marco temporal. O que é isso? Uma data a partir da qual nós não tenhamos mais demarcações. Eu defendo isso. Possa ir e vir. Por quê? Por que isso? Porque nós temos insegurança jurídica em Mato Grosso, no Brasil. Esta insegurança jurídica, ela foi decidida pelo Supremo na questão da Raposa Serra do Sol, que é em Roraima. Você estabelece 18 marcos regulatórios, temporais, as regras. Eu defendo isso, que nós tenhamos, André, segurança, para que o produtor possa produzir e o índio possa se desenvolver, não de se desenvolver, deixar de ser índio, porque isso é uma questão de cultura. Cultura é a forma de viver de cada um de nós. Que ele possa não morrer mais de fome, como vem ocorrendo isso. Eu tenho certeza que nenhum produtor de Mato Grosso quer matar índio. Eu tenho conversado com muitos produtores sobre esse tema. Existia a discussão da PEC 215 na Câmara dos Deputados, que, aliás, o deputado Nilson Leitão é dos deputados que tem debatido bem isso. Eu tenho participado dos debates, sim. Agora, uma coisa é certa, nós precisamos estabelecer regras para isso. Nós precisamos estabelecer regras. Regras no seguinte sentido, acabar com a insegurança jurídica. Vamos pegar o caso do Posto da Mata, né, da Suiamiçu. Pessoas foram para lá, muitas delas enganadas por políticos, que venderam terra ou que tem terra ali. Aí existe uma decisão judicial. A decisão judicial tem que ser cumprida. Nós não podemos mentir para as pessoas. Isso nós não podemos. Agora, objetivamente, precisamos sim debater este tema, porque senão outras pessoas morrerão. Aqui no Posto da Mata, me parece que 20 pessoas já suicidaram. Estão nas cidades próximas. Isso não é correto. O Estado tem que dar assistência. Aqui não é o Estado de Mato Grosso só, a União também. Senador, recentemente o deputado Riva fez um comentário a respeito da sua postura, do seu posicionamento em relação às eleições do ano que vem. E ele disse que nesse momento é natural que o senhor cresça, ganhe musculatura. Como num segundo momento vai ser natural diminuir também, quando o processo começar a se afunilar. O senhor teria um grupo político de apoiadores fraco. Como o senhor vê essa... Não, Vendo a história do grupo. Ele disse frágil, né? Ele não disse fraco. Não, eu vejo que o deputado Riva, com toda a sua experiência política, ele está fazendo avaliações e tem que ser respeitada a avaliação dele. Agora, estas avaliações levam em conta o momento. Veja que nas eleições de 2010, neste período em 2009, eu estava com 3% nas pesquisas. Nós estamos muito longe das eleições. Nós aqui que estamos discutindo política, eleição, o cidadão aí fora, né, ele quer viver.
Ele quer trabalhar, ganhar dinheiro, assistir os jogos da Copa, assistir novela. Lá na frente que ele vai pensar em política. Ali atrás né? o senhor falou... Quer dizer, essa avaliação do deputado José Riva é uma avaliação de um político experiente. Eu não tenho nenhum questionamento a fazer a avaliação dele, porque nós estamos longe das eleições. O senhor falou agora há pouco, não concluiu o raciocínio quando falava de Blairo Maggi, não porque o senhor não tenha... o senhor foi interrompido, né? O senhor acha que há um cenário com o Blairo Maggi na disputa e outro cenário sem o Blairo Maggi? Quer dizer, são duas situações diferentes? Não, eu converso com o senador Maggi, aliás, nós sentamos lado a lado todos os dias ali no Senado. Eu tenho uma relação com o senador Maggi, uma relação política com o senador Maggi. As questões do estado de Mato Grosso, nós discutimos independente de partidos políticos. Os senadores, os 3 senadores, eu, o senador Maggi, o senador Jaime, agora o senador Oswaldo Sobrinho, quando era o senador Cidinho, nós conversamos. Nós ligamos para o secretário de Fazenda, ligamos para cá para discutir. Ali nós estamos discutindo o que é melhor para Mato Grosso, na questão do pacto federativo, do superendividamento dos estados. O senador Maggi tem dito que não é candidato, mas nós precisamos entender que isso pode mudar? Pode mudar. Isso faz parte do jogo político. É absolutamente normal que as pessoas queiram ser candidatos. Tem legitimidade para ser candidato? Tem. Ele é maior de 35 anos, maior de 30 anos. É ficha limpa. Ele tem partido político. Pode ser candidato. Isso aí é normal. Eu vejo, Paulo, o Ramon e André, que nós estejamos muito longe ainda das eleições. Muito longe. O cidadão aí, ele não está preocupado com isso agora. Ele está preocupado que ele tenha uma saúde de qualidade, uma educação que possa ser um instrumento de transformação, uma segurança que lhe dê tranquilidade para ele sair e voltar para casa vivo. Os produtores querem resolver o problema de logística. É isso que as pessoas estão preocupadas. Nós é que ficamos discutindo isso. Na sua opinião, qual é o significado didático do mensalão para a classe política? De que a impunidade não é tão absoluta assim, de que a partir de agora há esperança, por exemplo, de que aquele político que roubar vai para a cadeia de fato? Eu entendo que sim, eu sou absolutamente favorável a político que rouba ser preso. Corrupção tem que ser preso. Sou favorável à decisão do Supremo Tribunal Federal, entendo que não foi uma decisão política, porque o Procurador-Geral foi nomeado pelo atual governo. Dos 11 ministros do Supremo, 8 foram nomeados pelos 2 últimos, pela presidente Dilma e pelo presidente Lula. Portanto, falar que é uma condenação política é acreditar em mentira, é querer enganar o cidadão. Qual a opinião do senhor? Não pode ser preso de mentirinha, né, Paulo? A gente vê o genuíno lá, aí no hospital. Aí não, mas a opinião do senhor sobre essa... aqui, ele vai ficar na casa do albergado. Sobre a questão do genuíno, o presidente da Câmara, Henrique Alves, ele está se colocando no sentido de que tem que ter uma avaliação em termos de perda de mandato da Câmara para legitimar essa perda ou não de mandato. Sua avaliação sobre essa situação no gancho do que... Vou responder primeiro, Paulo, a pergunta do André. Eu vejo que a lei não pode ser instrumento de vingança de ninguém. A lei estabelece que ele tem direito a isso, a lei tem que ser cumprida. O Código Penal, aliás, eu sou relator da reforma do Código, estabelece regime aberto até 4 anos, regime semiaberto de 4 a 8 anos. Está escrito lá, nós temos que respeitar o que está escrito. Ele está doente, tem que fazer laudo médico, ele vai para o hospital, as regras têm que ser cumpridas. Eu não desejo vingança contra ninguém. Então, a lei precisa ser cumprida. E a lei, ao meu juízo, ela se encontra cumprida. Nesse caso do genuíno, sim. Mas há esse efeito didático? Sim, o senhor acredita esse efeito didático é chamado de efeito pedagógico, efeito simbólico. O direito penal tem uma função prevenção geral. É uma prevenção geral, sim. Respondendo à pergunta do Paulo. Condenou no Supremo Tribunal Federal, não cabe mais recurso. Existe a suspensão dos direitos políticos. Não é possível que um deputado, um senador, exerça mandato com os direitos políticos suspensos. Daqui a pouco nós vamos ter o partido da Papuda. Daqui a pouco chega às 18 horas, o carro da Papuda chega, leva, traz. Isso não é possível. Pedro Henry faz parte dessa bancada. Não me interessa o nome. PP, nós não temos nada contra o criminoso, temos contra o crime. Com todo respeito ao PP. Já existe uma decisão. A decisão judicial tem que ser cumprida. É injusta? Aí depende... Mas não existe a Constituição, senador, não diz que o fórum não é eleitoral, não tem que ser ali um órgão, Paulo, uma instituição daquele setor para fazer esse julgamento? Aí o que existiu? O artigo 15 da Constituição, no inciso 3, diz assim: condenado
não cabe mais recurso, suspensão dos direitos políticos. O artigo 54, ele diz que cabe à Câmara dos Deputados ou ao Senado decidir nesse caso. Muito bem, o Supremo Tribunal Federal é que ele interpreta a Constituição. O Supremo, num caso dos mensaleiros, disse uma coisa, no caso do senador Ivo Cassol disse outra, e agora disse outra. É o Supremo que vai dizer o que está ali. Eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição para resolver isso. Aí esta proposta de emenda à Constituição foi juntada na PEC 18 do senador Jarbas Vasconcelos e foi aprovada no Senado, está na Câmara dos Deputados. A minha PEC está junto. Eu apresentei a PEC, isso em 2011, ainda em 2011. Esta PEC resolve isso de todas as formas. Nós precisamos superar essa dúvida, mas quem supera essa dúvida é o Supremo. E o Supremo entendeu que perde o mandato automaticamente. Aí a Câmara dos Deputados vai decidir. Agora, nós todos temos que buscar o razoável. É possível um deputado, um senador, exercer o mandato preso? Eu tenho certeza que o cidadão que nos assiste entende que não. Senador, nosso tempo está estouradíssimo. Sim. O senhor tem mais aí alguns segundos para as suas considerações finais? Eu quero agradecer a você, André, ao Ramon, ao Paulo Coelho, pela oportunidade de falar. Eu quero dizer que eu não sou paladino da moralidade. O que eu sou? Um servidor público que quer cumprir suas funções. Absolutamente isso. Um servidor público que quer trabalhar. No momento que eu abandonar os meus sonhos, no momento em que esses meus sonhos não puderem mais se concretizar, eu vou mudar a minha vida, vou fazer outra coisa. Aí eu estou desanimado, mas eu não estou animado, eu estou muito animado, porque eu acredito que a política seja um instrumento de transformação. Eu acredito que é possível você concretizar políticas públicas, saúde, educação, segurança. Isso não é só um discurso. As minhas emendas parlamentares eu destino só para essas áreas. Eu faço audiências públicas para que o cidadão possa decidir em que evento orçamentário, saúde, educação, segurança, serão aplicadas as emendas. Eu faço isso. Eu penso que seja uma forma de você democratizar as chamadas emendas parlamentares individuais, que eu sempre fui contra, e sou contra, mas só nós temos 15 milhões por ano de emendas parlamentares individuais. Nós não falamos sobre verba indenizatória. E o senhor não falou uma coisa. Pois não. O senhor já faltou a uma sessão. Uma única sessão. Uma única sessão. O senhor tem que falar isso. O senhor faltou uma sessão. O senhor faltou uma sessão. Aí é o julgamento do Arcanjo. Tá certo. Eu fui notificado pela Justiça. É brincadeira. O senhor, até então, me ajuda a lembrar aí, André, era dos dois, né, de todos os senadores, haviam dois que tinham... Até então não tinham faltas e o senhor cometeu uma única falta. Nosso tempo explodiu. Tá bom. Quando o papo é bom, o tempo voa. Já convido o senhor para voltar. Daqui a mais algumas semanas. É um prazer, uma honra conversar com vocês. Para que a gente possa conversar sobre outros assuntos que ficaram fora da pauta sobre hoje. Futebol, tá bom? Vamos falar do Dom Bosco, do misto. Obrigado pela visita, obrigado pela entrevista. Ramon, Paulo, do obrigado Luverdense também, né? Luverdense. Gente, você em casa, obrigado pela sua audiência. Voltamos então no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos. Até lá, tenham todos uma boa semana e uma ótima noite. Tchau.